Fala galera que acompanha o Elite Oculta. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Portinari e este é o nosso canal Elite Oculta. E temos vídeo todos os dias, às 8 horas da noite em ponto. Antes de começar esse vídeo galera, eu quero recomendar para vocês o canal Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. Na investigação de hoje estaremos trazendo aí uma lenda muito antiga aqui da região de Ponta Grossa, a lenda do Machadeiro da Noite, onde há aqui muitos relatos aqui da região. Eu já tinha falado deste canal antes, mas o canal é tão foda que eu tenho que falar novamente. Os caras são muito bons, metem a cara e vão em busca do sobrenatural. Se inscrevam lá no canal do meu amigo Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos para mais um relato. Finalmente, havia conseguido alugar uma casa em uma rua tranquila, sossegada e quase deserta. Todas as outras que morei ficavam em ruas bastante movimentadas, com tráfego intenso. Era uma casa de 2 andares. No andar de baixo havia uma sala grande, um quarto, um banheiro, a cozinha e uma pequena copa. E no andar de cima, subindo a escada à disposição dos cômodos. Subindo as escadas à disposição dos cômodos, primeiro era uma saleta que dava para um corredor, no qual tinha uma porta para mais um banheiro, e 2 outras portas que correspondiam a mais 2 quartos. O primeiro quarto e a saleta, ambos possuíam uma grande janela que dava para a lateral da casa, tendo como vista, ao olhar para baixo, um pequeno quintal, que mais parecia um corredor comprido, onde havia o espaço para colocar cerca de 4 ou 5 carros, um atrás do outro. E o último quarto era o maior de todos, e dava para a frente da casa. Da frente da casa dava para ver o telhado, e perto da varanda tinha algumas árvores tão grandes que davam no telhado. Depois da cozinha havia um grande quintal, e neste quintal haviam várias árvores. O fundo da minha casa dava para um terreno baldio, onde era cercado por matos. Ao acabar todas as arrumações e desencaixotar tudo, voltei à minha velha rotina de trabalho. Aproveitei para me mudar em uma sexta-feira e passei todo final de semana arrumando a casa com os meus amigos, avisando que só iria voltar ao batente só na terça-feira. Terça-feira correu tranquilamente, e quarta também. Porém, ao chegar bem mais tarde na quinta-feira, ao parar o carro para abrir o pequeno portão da garagem, notei que havia um ser no telhado da minha casa. E assim que entrei, muito assustado, eu bati os olhos na criatura. E aquilo parecia não me notar.
e ficava andando de um lado para o outro. A descrição da criatura era uma fera de pelagem escura, mãos acinzentadas, assim como seus pés. A sua cabeça era de cachorro, porém a sua cara era de gente e possuía um focinho que dele saíam presas. Fiquei muito assustado com aquilo e a minha primeira reação foi chamar a polícia, que logo chegou depois de 10 minutos. Os policiais fizeram uma ronda pelo telhado e olharam em volta da casa, porém nada encontraram. Um dos policiais comentaram que havia um cheiro de podre em cima do telhado. Então, eles concluíram que deveria ser algum animal, provavelmente um gambá, que aqui no Brasil é muito conhecido como saruê. Agradeci aos policiais e entrei para casa. Fiquei ainda buscando em volta da casa pelo menos um indício daquela coisa, pois como talvez eu pudesse ter deixado a porta aberta, aquilo poderia ter entrado. Mas nada, tudo em vão. Lá pelas 11h30 da noite, eu tratei de comer alguma coisa e ir dormir, mas ainda bastante intrigado com o que havia visto. A sexta-feira do dia seguinte correu tranquila, e ao parar o carro, ainda tive o cuidado de observar bem tudo em volta da casa, em cima, mas estava tudo normal. No final de semana, alguns amigos vieram me visitar, e 3 deles acabaram passando o final de semana comigo e indo embora no domingo à noite. Havia sido um fim de semana bastante divertido. Se eles não tivessem presenciado aquela mesma criatura no telhado da casa. Eles, muito intrigados com aquilo, resolveram não me contar, para não me assustar. Eu só fui saber deste fato semanas mais tarde. Bem, na semana seguinte, tudo correu normalmente. Até sexta-feira, quando ao chegar em casa, a luz da saleta estava ligada. Deixei o carro lá fora mesmo e entrei na casa. Subi as escadas e a saleta estava escura, totalmente escura. Não era possível. Eu tinha visto a luz ligada lá de fora. Novamente, percorri a casa toda várias vezes, feito um débil mental, sem que nada houvesse de anormal. Mas logo eu pude perceber um cheiro de podre vindo da janela que dava para os fundos da casa. Fui até a janela e olhei rapidamente, e vi uma enorme silhueta pulando o muro dos fundos do quintal, que dava para um lote abandonado e cheio de mato. Foi muito rápido, então não tinha certeza do que vi, mas estava certo de que eu mandaria colocar cerca elétrica no muro do quintal. Mas a correria do dia a dia e o cansaço acabou me fazendo esquecer deste assunto. No sábado, como não precisaria acordar cedo no dia seguinte, eu fui ver um filme na sala de baixo e acabei dormindo, acordando assustado lá pelas 2 da manhã. Senti a presença de alguma coisa na janela da sala. A janela estava fechada, porém pelas frestas dava para se perceber uma enorme silhueta do outro lado. Alguns minutos depois, ouvi barulhos do telhado de cima, como passos, e com muito medo eu fui lá fora ver o que era aquilo. Fiquei observando por alguns segundos, até que a criatura veio caminhando por cima do telhado. Quando vi aquela fera, o meu coração gelou,
e quase tive um infarto. A coisa olhou diretamente para mim, com aqueles enormes olhos vermelhos. Mas algo estranho aconteceu, pois eu corri para dentro de casa com medo da fera. E a fera correu por cima do telhado com medo de mim. Até que eu não ouvi mais nada. Estava certo de que era um lobisomem. Não sei como, mas era. Porém, eu não podia contar para ninguém, ou seria taxado de louco. Ignorei o fato, achando que como a coisa se assustou quando me viu, aquilo não voltaria mais. Na quarta-feira, quando voltei do trabalho, avistei novamente aquela criatura perambulando em meu telhado. A luz estava acesa, e desta vez prestei mais atenção na coisa. E era como se aquilo não percebesse que eu estava ali embaixo. Fiquei todo arrepiado. Imagina vocês, uma criatura humanoide perambulando pelo seu telhado. Fiquei observando de dentro do carro antes de saltar e abrir o pequeno portão. Com a luz acesa, deu para ver melhor. E de fato, era um lobisomem. Eu não tinha dúvidas. Porém, qual o sentido, meu Deus, daquilo estar no meu telhado? Novamente, eu chamei a polícia. E novamente os policiais não acharam nada, exceto o mesmo fedor de podre no telhado e algumas telhas fora do lugar. Passou-se quase uma semana, e ao chegar com o carro, a luz da saleta estava acesa sem ninguém. Olhei no telhado e novamente a mesma coisa, ou seja, tudo em paz. A diferença é que a luz da saleta continuou acesa. E eu estava realmente ficando louco com tudo isso. Até então, eu não tinha falado com ninguém, porque fiquei sem graça do que poderiam achar de mim. Mas a minha irmã me ligou dizendo que apareceu para conhecer a casa nova, mas que não havia me encontrado. Ela, depois de esperar cerca de meia hora em um degrauzinho do portão da entrada da casa, resolveu ir passear até o fim da rua para passar o tempo. E me disse que ao voltar, ainda longe, pôde avistar uma silhueta negra rondando por cima do telhado. E segundo ela, a luz estava apagada. Então, ela logo pensou que aquilo talvez fosse coisa da sua cabeça. E da mesma forma que aquela silhueta apareceu, aquilo desapareceu. Daí, ela achou melhor não me preocupar com isso. E logo depois, ela viu a luz da saleta se acender. Então, ela deduziu que eu havia chegado. Porém, ao tocar a campainha, nada, ninguém atendeu. Ela ainda insistiu mais um pouco, e nada. E logo pensou que eu não quisesse receber ninguém, pois estava com visitas. Então resolveu ir embora. E ela me contou tudo isso com essas palavras. Fiquei boquiaberto, e então contei a ela o que estava se passando naquela casa. Ela achou tudo incrível e arrepiante, e disse que iria me visitar e dormir uns dias por lá. Bem, eu entrei de férias naquele dia, e então a minha irmã estava disposta a saber mais detalhes sobre estes acontecimentos. No dia seguinte, fomos falar com os vizinhos, se eles notavam alguma coisa estranha. E 2 vizinhos disseram que de vez em quando,
notavam barulhos no meu telhado e a luz da saleta ligando sozinha. E que pelo menos um deles viu a mesma criatura no meu telhado por 3 vezes. E o outro, que ficava do lado esquerdo, dizia que em algumas noites escutava um alvoroço no meu quintal. Mas nenhum dos dois conhecia os vizinhos anteriores suficientemente para dar mais detalhes. Nesta mesma noite, a minha irmã, que estava dormindo no quarto do lado, veio me acordar e disse que ouviu a janela do quarto ser forçada violentamente, e barulhos como golpes nas paredes do andar de baixo e trotar de cavalo pelo quintal. Ela correu para a minha cama e dormiu comigo. E quando estávamos cochilando, novamente um barulho imenso veio do quintal. Era um trotar de cavalo. E também como se estivesse sendo arrastado uma corrente. Fomos lá fora ver o que estava acontecendo. E tudo estava normal, incrivelmente silencioso. Vimos então que não conseguiríamos dormir naquele momento. Daí fomos para o andar de baixo para fazer um lanche. A minha irmã adorava coisas sobrenaturais e ela estava muito assustada, mas ao mesmo tempo excitadíssima com as experiências. Ainda mais que havia visto as mesmas coisas que eu descrevi. Bem, estávamos na copa, comendo um misto quente com café. E foi quando ouvimos um barulho de coisa caindo no telhado. E logo em seguida, outro barulho de corrente sendo arrastada pelo quintal. Havia também passos pesados de alguma coisa fazendo um chiado abafado. E logo em seguida, aquilo caía, se levantava e caía novamente. E ao mesmo tempo arrastava uma corrente. Este barulho assustador continuou com alguns intervalos por mais uns 2 minutos. Depois disso, tudo ficou completamente silencioso. Talvez se a minha irmã não tivesse comigo, eu diria que estava realmente ficando louco. Porém, agora tinha ela como testemunha. 2 dias depois, estávamos na cozinha fazendo um macarrão para jantar e conversando, quando a nossa conversa foi cortada por um uivo estridente vindo do telhado da casa. Ficamos paralisados, um olhando para a cara do outro. E a casa ficou bastante fria neste momento. Uma corrente de ar vinha sem explicação alguma. A casa toda estava fechada, pois ainda não tínhamos aberto a casa, pois havíamos acabado de chegar da rua. Olhei para minha irmã e ela estava esfregando os ombros e rindo de puro nervosismo. E a temperatura caiu bastante. Esfriou muito rapidamente. E eu estava realmente ficando apavorado com tudo isso. O engraçado era que havia dias que não acontecia nada. E os outros acontecia alguma coisa, ou uma porção de coisas juntas. Passei a dormir no quarto de baixo, pois assim seria mais fácil pedir ajuda caso algo pior acontecesse. Pois do andar de baixo eu poderia correr para o meu carro, ou gritar por algum vizinho. Acabei ficando somente 6 meses com a casa, porque eu não queria mais ficar passando por todo aquele terror causado por aquela criatura, que de fato eu não sei de onde veio. No dia em que eu me mudava daquela casa, uma senhora se aproximou de mim e perguntou se coisas sobrenaturais aconteciam lá. E eu disse que sim.
e contei a ela toda a história. Daí, ela me disse que naquela casa morava um homem que mexia com magia negra. E por consequência de tantos trabalhos de magia que ele fazia, o seu filho passou a virar um bicho peludo, que parecia um cachorro misturado com gente e porco. Daí, este homem passou a acorrentar o filho dele no quintal dos fundos da casa. Depois de um tempo, este homem morreu, e o filho dele nunca mais foi visto. Mas ela acredita que o filho deste homem é de fato um lobisomem, e sempre atormenta qualquer um que se muda para a casa. Essa é a minha história, e é verdadeira. E pelo que passei e presenciei, ninguém pode negar que o sobrenatural não existe. E o meu conselho a vocês é que não duvidem do sobrenatural, pois é como diz aquele velho e bom ditado: mais vale um medroso vivo do que um corajoso morto. Boa noite.